Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 16 de agosto de 2022, são 20 horas. Na Folha de São Paulo, Janja ganha agenda solo e terá luz própria em campanha de Lula. Socióloga participa de evento em Heliópolis. No campo adversário, Bolsonaro também expõe a esposa. Mulher do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, terá eventos próprios durante a campanha presidencial. Nesta terça-feira, início oficial da corrida eleitoral, Janja tem agenda solo na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, enquanto o marido se desloca para Brasília para a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE. O evento foi anunciado pelo PT como uma roda de conversa e panfletagem com Janja. A campanha avalia que a socióloga tem carisma e pode ajudar na candidatura presidencial, especialmente com mulheres e o eleitorado mais pobre. O principal opositor do petista, Jair Bolsonaro, também tem dado destaque à sua mulher, Michele, na campanha. A primeira-dama é considerada um trunfo no eleitorado feminino, onde Bolsonaro patina e reforça os laços com os evangélicos. E o fato é que Janja tem, em termos de conteúdo, evidentemente, muito mais tarimba que Michele Bolsonaro, e também tem a questão de os públicos aos quais os maridos delas se dirigem. Enquanto as pesquisas mostram que Lula é mais forte entre o eleitorado mais humilde, a mulher de Bolsonaro, assim como ele, tem assim uma penetração maior em relação ao eleitorado mais rico e ao eleitorado evangélico, evidentemente. E o grupo antibomba da Polícia Federal faz varredura para a posse de Alexandre de Moraes no TSE. Agentes vistoriam o terreno do prédio do tribunal e inspecionam também o plenário onde será realizada a solenidade. O esquema de segurança montado pelo TSE para a posse de Alexandre de Moraes fez inspeção no prédio antes da solenidade, marcada para as 19 horas desta segunda-feira, 16. A 3 horas do início da cerimônia, agentes do grupo antibomba da Polícia Federal fazem uma varredura minuciosa na sede do tribunal. O evento deve reunir ao menos 5 dos 8 presidentes que governaram o país desde a redemocratização, dentre eles os líderes nas pesquisas de intenção de voto deste ano, Lula e Bolsonaro. A presença dos candidatos foi um dos motivos para o TSE reforçar a estrutura de vigilância e o protocolo de controle do acesso ao prédio. Ao menos agentes da Polícia Federal vistoriaram o terreno do TSE, onde ficará a imprensa e parte dos convidados para a cerimônia nesta terça. E realmente, com bolsonarismo apelando para a violência, já tivemos um crime terrível e revoltante lá em Foz do Iguaçu, causado por um bolsonarista descontrolado. Outro bolsonarista foi preso ameaçando pendurar ministros do STF de cabeça para baixo, e o Lula é o candidato que mais preocupa a Polícia Federal. Então, realmente, a possibilidade de bomba e de outros tipos de ataque violento por parte de bolsonaristas, vale frisar, é preciso que se faça mesmo a varredura antibombas, porque o bolsonarismo está se convertendo numa espécie de terrorismo em nosso país. E a pesquisa IPEP diz que Bolsonaro só supera Lula em 4 de 32 recortes do eleitorado. O Bolsonaro vence o Lula entre evangélicos, quem mora no Sul, quem recebe de 2 a 5 salários mínimos e quem recebe acima de 5 mínimos. Os rivais empatam em mais 3 recortes e Lula tem vantagem nos demais 25 estratos. Porém,
o Lula, em relação a Bolsonaro, ele vence em 32 recortes do eleitorado e o Bolsonaro só em 4. E o Ministério Público Eleitoral entra com ação para barrar a candidatura de Daniel Silveira ao Senado. A Procuradoria aponta que a condenação no STF por ataques aos ministros deixou o parlamentar inelegível. E, na verdade, apesar de ele ter sido indultado por Bolsonaro, ou seja, ele não vai preso, eleição ele não pode disputar e espera-se que a lei seja cumprida, porque senão essas ameaças desse sujeito ao STF vão ser só as primeiras, muitos outros iguais a ele virão. E a procuradora, a vice-procuradora-geral da República, que é uma espécie de versão feminina de Augusto Aras e que tem passado pano, limpado a barra de Bolsonaro, atuado inclusive quase que como defensora de Bolsonaro, a tal da Lindora, dá uma desculpa para a baixa produtividade do seu salário, excesso de serviço. E o Brasil terá 30 militares da ativa candidatos a cargos no Legislativo neste ano. Veja só que isso é uma questão um tanto quanto preocupante, porque militar da ativa tem que atuar nas Forças Armadas, não tem que atuar no governo, porque atuação no governo e candidatura é cargo político e militar não pode se meter em política. O Brasil comete um erro terrível enveredando por esse caminho e a partir da eleição de um novo governo mais democrático é preciso mudar isso no nosso país. Não ao militarismo. Em São Paulo, eleitores reproduzem com Haddad e Tarcísio distanciamento nacional entre ricos e pobres, mostra a pesquisa IPEP. Apadrinhados de Lula e Bolsonaro atraem a preferência do mesmo eleitorado que os presidenciáveis. Evangélicos paulistas contrariam essa lógica e optam pelo ex-prefeito. Mas o fato é que Haddad ele é o candidato dos mais pobres em São Paulo e Tarcísio é o candidato dos mais ricos, assim como Lula e Bolsonaro na mesma ordem. E o destempero de Ciro Gomes no Roda Viva preocupa o comitê de campanha. O PDT está preocupado com o direcionamento da campanha de Ciro Gomes após ele discutir com a jornalista Vera Magalhães durante o programa Roda Viva. Ciro se alterou e ordenou que a jornalista não o interrompesse quando estava falando. Ela argumentou que é preciso interromper porque o programa tem só 2 horas e se ele se estende demais, não dá para fazer mais que 2 ou 3 perguntas. Ciro Gomes ficou ainda mais irritado e a campanha se preocupa com a imagem dele, que já é de uma pessoa destemperada. Ciro Gomes parece fora de si nesse momento, como consequência, ainda que não justificável, da dianteira de Lula nas pesquisas, e o Ciro Gomes vai adquirindo uma certa obsessão por uma eleição que não pode vencer. E o Facebook agora diz que proibirá anúncio que questione a legitimidade da eleição. Medida é anunciada um dia depois que relatório mostrou a veiculação de publicidade com mentiras sobre o pleito. A Meta, dona do Facebook, disse nesta terça-feira que vai proibir posts pagos que questionem a legitimidade da eleição em suas redes sociais. Na verdade, isso deveria se estender a qualquer postagem naquela rede. É criminoso dizer que há problemas com as urnas eletrônicas, levando os eleitores a erro. E candidatos pretos e pardos superam os brancos pela primeira vez em eleições gerais. Somados, eles representam 49,7% dos postulantes a cargo eletivo em 2022. Pela primeira vez nas eleições gerais, as candidaturas de pessoas pretas e pardas superou a de brancos desde que esse dado começou a ser informado em 2014. Até o momento, elas somam 49,57% ante 48,86% de brancos. É preciso eleger essas pessoas para tornar o Brasil menos injusto. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção
e boa noite a todo mundo.